Olá pessoal, tudo bem? Vamos tirar aqui uma dúvida muito comum, né, que muita gente já fala comigo, e vamos aproveitar esse espaço de aprendizagem para a gente estar crescendo juntos, certo? Então vamos lá. Uma dúvida muito comum é a diferença entre ilusão, alucinação e delírio. Então, isso é muito importante que a gente saiba para estar auxiliando o nosso paciente da melhor forma possível. E eu, quanto familiar, é importante que eu saiba essa diferenciação para que eu também possa fazer os devidos encaminhamentos, os devidos acompanhamentos, certo? Então, quando a gente tem ilusão, imagine, por exemplo, que você tenha um ponto X, pode ser um quadro, pode ser um objeto, ou seja, você tem um estímulo que ele já existe. Quando você tem ele e a gente vai fazer a visualização, ele produz uma distorção da imagem, ou seja, eu tenho algo físico, algo real, que traz essa alteração. Então a gente tem um quadro de ilusão. É muito comum vocês verem aqueles quadros, retratos, né? Onde a gente tem, você olha de uma forma e vê um tipo de imagem, vê duas pessoas se abraçando, e aí quando você olha mais atentamente, você vê outra imagem se formando. Então isso é uma ilusão, né? Quando a gente tem uma alucinação, a alucinação é quando eu tenho o vazio, eu tenho nada em uma região e a minha mente ela cria, ela produz algum estímulo sem que eu tenha algo físico envolvido, né? É quando eu ouço uma voz que manda eu fazer alguma coisa, é quando eu vejo uma pessoa, é quando eu vejo alguma coisa, eu crio na minha mente, né? Então aqui a alucinação eu não tenho um estímulo físico. Então o estímulo físico de algum objeto, de alguma coisa nesse sentido, ele não existe, certo? Quando a gente tem o delírio ele é algo que está muito associado a uma verdade. Por que eu falo verdade? Quando a gente está falando sobre delírio, é algo que não importa o que você faça, não importa o que você fale, não importa a justificativa científica, filosófica que você traga, que a pessoa não vai mudar aquele pensamento dela. Agora, de uma forma patológica. É o delírio de que alguém está me perseguindo, independente de que eu fale, de que eu mostre que não tem nada, que não tem ninguém, que só tem familiares. A pessoa pensa, botaram um chip no meu cérebro. Independente de, mas não tem nenhuma cicatriz, não tem nada. A pessoa diz, não, mas colocaram, eu tenho certeza. Ou seja, é uma verdade absoluta, é uma verdade irrefutável. Então, nesse sentido, não tem nada que a gente possa fazer, certo? Então, por que é que eu estou falando disso? Aqui a gente tem uma diferenciação. A gente tinha pensado na possibilidade, tinham me pedido para que eu falasse mais sobre os quadros, eu vou colocar aqui para baixo, para falar sobre os quadros de psicose. Então, quando a gente fala de psicose, na verdade a gente está falando sobre essas características que quebram a linha do que é real, do que é imaginário. Então, nesse sentido, nós temos os quadros psicóticos, que eles não necessariamente estão apenas relacionados à esquizofrenia, certo? Quando a gente fala alucinação e delírio, a gente tem essas perturbações. Esse quadro de ilusão é um quadro fisiológico, então a gente pode botar aqui, fisiológico. Quando a gente está falando sobre alucinação e delírio, há uma maior probabilidade de a gente estar diante de um quadro patológico.
Existem algumas condições que podem fazer com que eu tenha um quadro de alucinação ou um quadro de delírio, sem necessariamente a gente estar diante de um paciente psicótico, né? Depois eu vou fazer um vídeo aqui com vocês falando sobre quais condições outras, além da esquizofrenia, podem ter quadros de alucinação ou quadros de delírio, ou a gente pode associar isso com quadros psicóticos, né? A gente pode estar falando sobre as síndromes, é outro assunto que a gente vai estar trazendo também. Então, quais são as síndromes gerais associadas nesse processo, principalmente quando a gente está falando da parte de saúde mental, né? Eu espero que você tenha gostado desse assunto, a gente ainda vai falar muito sobre isso, né? Vocês podem estar me seguindo, podem estar compartilhando esse vídeo com pessoas que vocês acham que se beneficiariam dele, né? E aqui eu abro um adendo que tanto profissionais da saúde quanto leigos, que são pacientes, que são familiares desses pacientes, precisam desse processo informativo para estar auxiliando no cuidado, certo? E aqui vocês têm o sistema M Gestão em Saúde, que é um sistema por mim criado, que vocês podem ver através desse site aqui, ó, mgestãoemsaude.com. É um prontuário eletrônico que foi criado por mim para profissionais da saúde autônomos, certo? Se você ainda hoje faz registros em papel, você tem muita dificuldade de encontrar seus prontuários, você já perdeu informações de pacientes, você já deixou de discutir com outros profissionais, algum paciente seu, porque você não tinha o seu prontuário em mãos. Então, é importante você entrar nesse mundo digital. É um mundo que você pode fazer tudo isso de uma forma prática, de onde você estiver, só precisando de acesso à internet e do seu celular, ou mesmo do computador, você escolhe, certo? Com validade jurídica, integrado com assinatura digital. Então, eu espero vocês podem visitar M Gestão em Saúde, ou entrar em contato comigo através do contato@mgestãoesaude.com. Então é o mesmo final do site, só que você bota contato@mgestãoesaude.com, que você vai estar falando com a nossa equipe. Tudo bem? E um abraço, até a próxima.